convidar uma amiga preciosa, a amiga Girão. Vem aqui, amiga. Soube aqui no altar. Ela vai estar dando testemunho lindo do que o Senhor tem feito na sua vida, amém? Uma mulher linda que eu amo demais. A gente se conhece há algum tempo. Temos caminhado juntas para a glória de Deus, em aliança, em amor, em unidade. Amém? Ela não é do Mante, mas o coração dela é aqui ligado a Mante. Mas é parceira do ministério. Amém? E eu quero orar pela vida dela, ela vai estar dando testemunho lindo hoje. Amém? Quem organizou esse congresso foi o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Foi o Espírito Santo. Ele que está fazendo todas as coisas, ele é parceiro, ele é amigo. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Aline. Obrigado por essa mulher abençoada que você trouxe essa noite para partilhar a sua experiência, o seu relacionamento com Deus. Uma mulher de um altar erguido dentro do seu coração de adoração. Usa ela, Espírito Santo, nessa noite, poderosamente, para a glória do teu nome, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Boa noite, igreja. Olha como eu estou antenada, né? Super antenada. Eu esqueci a paleta de cores. Estou super combinando. Mas me perdoe, gente, foi a pressa. Para não chegar atrasada. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. É uma honra estar nessa igreja. Esse lugar que muitas vezes eu estava no chão aqui, derramando muitas lágrimas. Primeiro eu queria complementar o que a Tisa falou, que o bom dos milagres é que eles acontecem. Eles acontecem. Eu lembro que uma vez eu estava sentada bem pertinho ali onde a Isabel estava, e a Tisa estava cantando lindamente aqui a canção Vida aos Sepulcros. E aquela canção tocou muito na minha alma, porque naquele momento a minha filha não improvava. Minha filha estava envolvida com drogas, metida com pessoas envolvidas, com tráfico de drogas. E era muito difícil viver, eu sobrevivia, na verdade. Mas eu não perdi a fé. Eu não perdi a esperança. Porque eu escolhi estar perto de mulheres como vocês. Que muitas vezes que eu estava no chão, eu não estava só no chão, eu estava aqui no chão. Eu estava na igreja. Eu estava posicionada, apesar de quebrada por dentro. Em Jeremias 18, de 3 a 6, ele aborda sobre um vaso de barro. E é assim que Deus faz com a gente. Na hora que Ele quer. Na hora dele, não é na hora que a gente quer. Ele quebra. E Ele faz tudo novo. Tem um exemplo que eu sempre gosto de falar, não sei se todos aqui já ouviram falar. Tem uma técnica japonesa. Eu não lembro o nome exato, mas se eu não me engano é Kintsugi. É uma técnica que, quando um vaso é quebrado, eles colhem os cacos e eles lapidam as rachaduras com ouro. Então aquele vaso que ninguém dava nada, que provavelmente alguém poderia jogar no lixo, se tornava um vaso ainda mais precioso. E é assim que Deus faz com a gente. Ele usa as nossas rachaduras, as nossas cicatrizes, para que outros possam ver o brilho do Senhor na nossa vida. Hoje eu estou cheia de cicatrizes, mas de cicatrizes douradas. Amém. A glória de Jesus.
Eu vou falar de uma outra passagem antes de entrar no meu testemunho. Brevemente, eu falo do Gadareno, que está em Marcos 5, de 1 a 20. Era um homem possesso, dominado por demônios, que encontra libertação a encontrar Jesus. Uma metáfora para o sofrimento emocional e a busca de identidade. Eu trago essa passagem porque hoje vivemos uma epidemia de saúde mental. Nunca vivemos e vemos tantos jovens depressivos, ansiosos, tanta automutilação, que era o que esse homem fazia mais de 2000 anos atrás. Ele se mutilava inteiro. Ele havia perdido a identidade dele, ele vivia em sepulcro. Provavelmente ele tinha uma família, mas ele não estava mais na família, ele estava no meio do cemitério. Porque ele achava que ele não valia nada. E era assim. Foi assim que a minha filha ficou. Ela achava que ela não valia mais nada. Tudo isso começou em 2018. Em 2018, ela perdeu o seu melhor amigo pro suicídio. Um garoto de apenas 14 anos, que a gente pensa, nossa, como um garoto de 14 anos tem uma dor na alma tão grande a ponto de tirar a vida. Mas sim, gente, a depressão é uma doença. Infelizmente. E esse garoto provavelmente, eu não conhecia a história dele, mas ele tinha uma ligação muito forte com a minha filha, muito próxima, era colega da escola. E aquilo foi um gatilho para mexer no emocional dela, trazendo à tona muita coisa que estava guardada lá no íntimo da sua alma. E assim ela começou a ficar uma garota mais reprimida, mais depressiva. E aí, a partir disso, a Bíblia fala claramente que um gatilho, na verdade um abismo, puxa outro abismo. Da depressão veio o bullying na escola, ela não interagia mais. Do bullying, ela se afundou mais em dor, e tivemos que interná-la, e eu tive que internar minha filha, e foi terrível. Quem é mãe aqui? Só para eu... Vocês sabem, quando o filho adoece, você leva um médico, ele toma uma injeção, você quer que aquilo esteja na gente. Aí você imagina levar para uma clínica que você vai passar dias sem ver, sem saber o que iria fazer. E na verdade a minha filha nem dormia longe de mim. Foi terrível. Mas eu tomei essa decisão para salvá-la dela mesma. Depois de um tempo, ela saiu da clínica e não existia uma unidade em relação aos pensamentos dos pais. Então, eu tinha um pensamento e o pai dela, eu sou separada do pai dela, e ele tinha um pensamento contrário em relação à saúde mental. Então, ele não acreditava que ela tinha que tomar medicação, não acreditava que ela tinha que fazer terapia. E começou uma certa, não precisa falar a palavra, alienação, mas uma confusão mental na cabeça dela. Eu não sabia em quem seguir, o que ela sabia, o que eu sabia que ela estava perdida, muito perdida. Depois de um tempo, ela abandonou os tratamentos e ela se envolveu com drogas. Parou de estudar e começou a minha luta. Foram 6 anos de luta, quase 7. Foi internação, eu chegava na minha casa, eu chegava com medo. Aquele lugar de aconchego não existia mais, era medo, muito medo. Medo de encontrar o inesperado, ou talvez o mais trágico cenário. Então a minha vida mudou de 0 a 100, na verdade, de uma hora para outra. Não só a minha, mas a vida de toda a família. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Do mundo. Não é brincadeira, isso é dado da OMS. E é o 5º país em depressão.
Cada vez mais os jovens conectados com suas redes sociais e cada vez mais perdidos em si mesmos. Cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais distantes da família. Eu queria conhecer com quem a minha filha andava, eu tinha todo um cuidado de saber quem que eram os pais, o que eles faziam, onde eles andavam. De uma hora para outra, a minha filha estava metida em gente que eu nunca imaginava, do tipo, não classe social, pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem pessoas maravilhosas, às vezes de classes que a gente nem imagina, que eu digo assim, pessoas humildes, lindas, cheias de fé, cheias de ousadia, pessoas que às vezes são tão pobres que só têm dinheiro. E foram essas amizades que a levaram também para o vício, com o apoio do próprio pai. Então não podia competir com a liberdade de ter na minha casa, botar na minha casa dormir quem eu não conhecesse, colocar na minha casa pessoas desconhecidas. Eu não podia financiar droga, mas o outro lado fazia isso, então eu perdi a corrida. Eu não podia competir com essa liberdade, com essa libertinagem. Então, dos 14 aos 20, eu perdi minha filha. Minha filha, antes a preocupação era a automutilação e depois não era só isso. Era o medo que ela fosse morta por uma bala perdida. Que ela fosse espancada até a morte, que foi o que já aconteceu. Ela sofreu violência doméstica várias vezes. Ela buscava por colos. Provavelmente que ela não teve na infância a presença de um pai. As garotas precisam de direção do homem. E elas querem nutrição da mãe. Aconchego, carinho. Mas o que eu tinha nunca ia preencher o que ela estava buscando. Ela foi buscar em colos. Eu não reconhecia a minha filha. Ela se tornou uma garota extremamente vulgar. Aquilo tudo que eu havia ensinado para ela, eu desconhecia. Foi muita dor, foi uma dor imensa. Muitas vezes eu achava que eu não ia conseguir. Muitas vezes eu questionei ao Senhor. Eu posso falar uma coisa para vocês que estão aqui? Não se sintam mal de às vezes a fé falhar. Nós somos humanos também. Elias passou por isso. Davi, Jó desejou e falou: era melhor que eu nem tivesse nascido. Eu falei: Senhor, tu me destes filho para a vergonha. Senhor, não estou mais aguentando. Eu não aguento mais. Me leva a qualquer coisa, eu não aguento mais. Meu filho mais novo, que eu recentemente, há pouco tempo, descobri o diagnóstico dele de autismo, eu nem olhava. O meu filho às vezes externalizando um comportamento e eu nem percebia, porque eu estava sufocada naquela dor. Aquela dor estava me destruindo, me acabando. Eu estava perdendo a minha vida também. Provavelmente aquela dor estava sendo o meu bezerro de ouro, que a própria Tisa falou. Deus, Ele quer que nós os adoremos, mas por gratidão, mas não só por busca de querer um milagre. Todos nós queremos um milagre. Eu já estive aqui e eu louvo essa casa, que é uma casa de oração. Casa de oração. Mas Ele busca por adoradores também. E nesses 6 anos eu fui
da dor mais profunda, eu tive depressão, fui diagnosticada, eu acordava com remédio, eu dormia com remédio. Quase que eu perco o trabalho que eu exerço hoje, sou executiva de uma multinacional. A bispa foi a psicóloga que me atendeu. Muitas vezes aquela clínica se transformou numa igreja, numa pequena igreja, num templo. Aquelas igrejas bem primitivas, né? A gente falava de dor, de alma, de corpo, mas principalmente de espírito. Então a bispa cuidou de mim. Então, o que eu queria brevemente falar para vocês em relação à minha filha é que ela se tornou uma improvável, ela não tinha mais propósito, ela não acreditava mais nela mesma, ela queria morrer. Quantas vezes eu perguntava assim, filha, por que você está fazendo isso com você mesma? Assim, se jogava em qualquer braço, tomava remédio para poder sumir, ela queria desaparecer. Às vezes, quando você vê uma garota, muitos garotos que eu estou vendo aqui, jovens, olha assim, aquela menina ali, nada, vale nada, não sei o quê. Aquela garota que geralmente vocês estão olhando assim, ela está corroída de dor. Tenham misericórdia, como Jesus teve de Maria Madalena. Geralmente, uma garota que se joga em colos, que está usando droga, ela está querendo morrer e às vezes ela nem sabe. Então estou vendo muitos garotos aqui. Às vezes quando vocês olharem para essas garotas, tenham misericórdia. Elas estão gritando por ajuda. Não é por sexo, não é por um cigarro de maconha. Isso é só um prazer rápido que depois elas vêm e se jogam de raiva em si mesmas, porque se sentem sem pingo de valor. Essa era a minha menina, aquela menina que foi criada com todo o amor do mundo, linda. Toda mãe fala que o filho é lindo, né? Minha filha é linda mesmo, né? Linda, carinhosa. Estou passando por uma dificuldade com meu filho autista de inclusão. E eu lembro que quando ela era pequena, eu fiz questão de colocá-la num colégio chamado Querigma, que era um colégio muito voltado para a inclusão. E eu lembro que a minha filha era uma das poucas crianças que eram chamadas para os aniversários, porque ela tinha um olhar voltado para o outro. Ela, desde pequena ela era boa, a essência dela era boa. Ela levava lenço para limpar a boca dos meninos que às vezes não conseguiam comer direito. O inimigo queria tirar isso dela, queria tirar a essência dela. Ela falava, não presto, eu não presto. Ela não está vendo? Eu não presto. Aí eu falava, é mentira de Satanás. A minha filha está aí dentro. E eu tinha uma frase, tá? Eu criei uma frase, eu estou escrevendo um livro. Em breve eu vou estar falando aqui para vocês, vou chamar os convidados para o lançamento. E quando alguém falava para mim, falava, tipo, ei, a tua filha, eu vi tua filha subir no morro com o pessoal cheio de... Tinha 2 com tornozeleira eletrônica. Olha, e aí? Eu falei, tá tudo bem. Deus está no controle. Como assim, tá tudo bem? Deus está no controle da vida dela. Ela é minha filha, e antes de ser a minha filha, ela é filha dele. Ela foi carregada no meu ventre, eu fui batizada com ela na minha barriga, e ela é promessa. E se ela, eu sei que é mais dele, do pai, do que minha, ele está no controle da vida dele. Ele estava no controle. Eu até brinco, alguns que me conhecem mais de perto falavam assim, eu vou falar uma coisa para vocês que estão aqui ou que estavam perto de mim. Quem cuidou da Moana foi o Miguel. Não sei se vocês sabem, o Miguel general. Não podia ter outro. Era o Miguel. Era o general dos anjos, porque ela escapou de tiro. Ela andava 3 horas da manhã, ela saía de casa, do nada ali no Papicu, ela andava a pé, sozinha.
Ela saía lá da casa da minha avó, ali perto do Rio Mar Kennedy, e atravessava os trilhos da Timberge sozinha. Sozinha. Por isso que eu digo, né? Provavelmente devia ser o general dos anos que cuidava dela. Porque eu vejo o quanto que ela foi protegida. Foi ameaça de morte, foi surra, e numa das vezes que ela estava internada, depois de um tempo, ela confessou para mim, que disse que, mãe, que bom que a senhora me internou com ódio de mim no período que eu estava internada. Eu falei assim, mãe, sabe aquele período que eu estava internada? Teve uma chacina lá no bairro que eu morava, e provavelmente, mãe, eu lembro que 5 pessoas morreram nessa chacina. Provavelmente, mãe, eu estava lá. Provavelmente eu poderia ter sido bom. Então, eu queria também deixar um recado aqui. Eu já falei para os garotos, para as mães que estão passando por algo semelhante, ou para uma filha que se automutila, que está com depressão, ou você, garota, que não está encontrando seu valor, se jogando em colos. Você está no lugar certo. O ambiente fala muito sobre a nossa vida. Tem um dado que diz que nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais anda, ou com mais vive, ou com quem mais fala hoje em dia digital. O que você está olhando aí no seu celular? Com quem você está falando sobre fofoca? Você, garoto, está olhando a roupa da coleguinha que é curta? Se comparando porque a outra comprou uma bolsa? Vocês não precisam disso. A identidade de vocês está em Cristo. Amém. Muitas vezes, quando ela duvidava dela mesma, ela falava que ela não valia nada. Eu falei, você é sacerdócio real. Amém. Você é nação. Quando você chega, quando você entendeu o seu papel, a sua identidade, quando você chega com a ousadia de Cristo na sua vida, com a presença de Deus, os demônios correm. Você é filha de Deus, sim. Ela zombava de mim, só que eu não desistia. Eu tinha meu quarto, o quarto dela era todo cheiroso, perfumado. E naquele quarto eu chorava, eu ria, mas eu profetizava. Eu profetizava que ela ia ser uma grande mulher de Deus. Eu dizia, Senhor, a tua palavra diz, porque a gente tem que falar a palavra. Porque Deus, Ele quer que a gente use a própria palavra dele. E a gente pode, Senhor, tá aqui, ó. Eu era aquela filha, ó pai, tá aqui, ó. A tua palavra diz que os filhos, eles são como flechas. Então, Senhor, se eu cheguei até aqui, que eu acho que eu sou pequena, mas querendo ou não já construir alguma coisa de onde eu saí, que eu não tinha nada, a minha filha vai mais longe que eu. Está tudo errado. Senhor, tira ela desse lugar, meu Deus. Foram anos, muitos anos. Chegou um ponto que ela não subia mais em casa, porque nós temíamos pela nossa própria vida, por conta das pessoas que ela andava. Então nós tivemos que tomar uma decisão muito abrupta, mas posicionados. Pai e mãe nunca percam autoridade. Não é filho que manda em casa, não. Tá achando ruim? Sai. Glória a Deus. Honrar pai e mãe é inegociável. E eu falei, chega, aqui nessa casa não. Pegue suas coisas e vá embora. Algumas ela foi porque eu quis. Antes, na verdade, o contrário. Antes ela ficava, eu vou embora para casa do meu pai. Na casa do meu pai era meio que uma manipulação. E eu ficava refém disso. Mas aí chegou esse dia, sai, pode sair. Mas sabe por que eu falei isso? Eu estava pronta, estava cheia de Deus. Eu já estava plena, eu tinha mais medo, porque eu falei assim,
for para estar desse jeito, eu falei, pode levar. Eu não aguento mais. Depois disso, eu digo que eu tive um ano sabático. Eu passei um ano dos meus amigos mais próximos. Aline, que é isso? Você não faz isso com sua filha? Que é isso? Tu está abandonando sua filha? A minha família, os meus parentes. Como assim? Tu está fazendo isso porque não pode mais ir para sua casa? Cadê teu Deus? Que mulher fria é essa? Só que eu sabia minha identidade. Sabe quando você sabe sua identidade? Quando alguém lhe desafia, quando alguém lhe desaponta e você, ok. Mas quando você fica com raiva da pessoa que fala isso com você, é porque aquela pessoa está falando uma verdade em você. Então eu sabia a mãe que eu era. Eu não precisava provar para ninguém quem eu era como eu sabia. Glória a Deus, glória a Jesus. Foi ele. E um ano, esses 6 anos foi idas e vindas, faculdade largadas, era odontologia, depois design de moda, depois psicologia, vamos lá, aí voltava, toda igual uma mendiga, dava aquele banho de loja, bora filha, vamos. Eu estava viciando a minha filha nesse ciclo, eu também estava viciando. E quando eu tomei essa medida, ela realmente, quem olhava para ela andava ela parecia uma mendiga. Era terrível. Eu tive muito tempo, tive fases de vergonha, tive fases de dor, de negação, mas eu tive a fase da aceitação. A aceitação é incrível. Quando você não tem mais vergonha, que nem a mulher cananeia, ela foi para os pés de Jesus pedindo para pegar migalha, porque ela não estava nem aí, ela queria a cura da filha dela. Ela não estava preocupada se ela estava fazendo. O pessoal, tua filha só me morre. É isso mesmo. Está subindo o morro. Ela está, ela não vai ficar. E nesse ano sabático, ela cortou totalmente a comunicação comigo. Ela tinha ódio de mim. Ela não queria nem falar comigo. Ela olhava para mim, às vezes quando precisava de alguma coisa, ela pedia que a minha mãe falasse comigo. E eu continuei, eu segui. Que nem Joquebede, que eu gosto muito dessa passagem que eu falo. Ela, quando pegou Moisés e colocou naquele cestinho de junco, ela sabia que aquele rio era cheio de crocodilos, era um rio que era um rio muito perigoso. O rio Nilo, você falar, né, geograficamente, historicamente, é conhecido, é um dos maiores, é o segundo maior, se é o maior rio do mundo. Então ela estava, mas só que ela jogou o garoto, o bebê naquele rio, e Miriam, a família, que são um exército, ela colocou, mas tinha um exército. Então aí a Miriam estava ali, mas estava perto, estava olhando. Aí, que eu falo que são as orações dos justos. Tá ruim, grita, chora, vem para a igreja, grita aqui. Quando você fica gritando, dando escândalo com o teu filho, está perdendo a autoridade, porque a autoridade tem que gritar, não, tem que falar, você basta olhar, grita aqui, ó, chora aqui. Eu entrei nesse processo de retomada da minha identidade, da minha autoridade. Eu não ia aceitar mais bagunça na minha casa. Satanás estava plantando e bordando na minha casa. E eu não ia aceitar aquilo ali. Eu falei, nunca mais. Chega. Nessas idas e vindas, depois de muita oração, eu costumo falar que os 6 anos, cada oração desses 6 anos, cada campanha, às vezes eu falava, bispo, eu fiz a campanha. E às vezes ela piorava. Aí a bispa, calma. Pois a bispa, calma. Sério. Eu amei, calma. Mas eu não sei se vocês conhecem a passagem de Daniel, né, no jejum de Daniel também, que eu fiz aqui. E ele pediu a Deus, ele fez uma súplica para Deus. Só que no primeiro momento que ele fez o pedido,
assim, pronto de ir lá, né, entregar a bênção. Só que existiam forças celestiais, existiam demônios, existiam potestades. A bênção já estava, já existia, a Moana já estava ali, ela ia ser entregue para mim, ia voltar. Mas existe uma guerra espiritual, que ninguém via, mas eu sabia. Então, tem uma passagem também que fala que não é contra a carne, é contra o sangue, mas é contra entidades, contra forças, né, espirituais. E ela estava completamente enroscada, que nem aquele gadareno, presa em amarras, em correntes. Minha filha estava endemoniada, extremamente endemoniada. Então foram 6 anos de campanha, fiz campanha, de muito jejum, gente. Milagre não vem assim não. Foi muito jejum. Para quem olha para mim, ai, glória a Deus, foi jejum demais. Tem um relógio de oração que até hoje está o bispo, a bispa está lá no relógio de oração dela. E para resumir, eu tenho muita coisa para falar, mas se eu for contar, não saio daqui, por isso que eu estou fazendo um livro. Teve um dia que ela pediu, ela ligou para casa, depois de uma viagem que eu fiz, ela voltou para casa, pediu para minha mãe para dormir em casa, e Deus ele vai nos dando direção quando é a hora. Eu digo, não quero. Aí minha mãe, filha, minha mãe, tadinha, avó, né? Que a avó aqui sabe. Dizem que filho com açúcar, né? Ainda mais que um filho. Aí minha mãe fala, filha, ela pode dormir aqui com a gente? Tipo assim, minha mãe, eu, como mulher casada, amor, que também é pai dela, que foi que cuidou dela, que amou, só que ela foi buscar lá fora o que ela tinha perdido no biológico. Amor, Mona, pode dormir aqui em casa? Aí ele foi cheio de lágrimas, doido que ela voltasse. Pode, claro que pode. E daí ela voltou para casa, e foi um processo, como um processo de a cura de Naamã, que era um leproso, foram vários mergulhos. Ela voltou, aí quando ela não conseguia ficar parada, ela tinha que usar. Aí quando eu percebia que ela queria voltar para a casa do pai dela, porque ela já estava querendo usar alguma coisa, e eu falava, tá bom. Fechava a porta, ela não voltava para dormir. Aí na primeira semana ela saía a cada 3 dias e voltava. A segunda semana era a cada 5. Aí depois a cada 6, 10, 15 dias. Mês sem sair de casa. Mãe, vamos para o mercado, quero com a senhora. Ela queria ficar comigo, ela não queria mais, ela queria largar aquela vida. Mãezinha, é tão bom sentir teu cheiro. Ele transforma a luta em festa. Ela queria sentir meu cheiro. Isaías 61:7 fala que em vez da vergonha, ele nos dá dupla honra. É verdade. O milagre não foi apenas nela, foi apenas em mim. Eu sempre fui uma mulher forte, mas hoje eu sou muito forte. Eu sou mais que vencedora. A glória a Deus. Para resumir, da Moana, esse processo, ela chegou para mim, mãe, eu quero sair dessa geografia. Mãe, me tira daqui. Eu sabia que ela queria sair de perto do pai, que influenciava. Difícil para ela, hein, gente? Isso é difícil para um jovem, que um colega bota para usar. Imagina a filha que está sendo influenciada pelo pai. Mãe, eu preciso ir embora. Eu falei, calma. Você precisa estar bem para ir. Eu sei que você está bem, mas eu
aqui. Aí depois você vai. Porque lá ele ia morar com meu primo, que na verdade é meu irmão, que inclusive está no relógio de oração, acho que é o que mais falava, que é o que mais vibrava por ela. Ele dizia assim: manda ela do jeito que ela está, toda suja. Eu falei: não, eu quero vê-la bem, para o meu coração ficar em paz. Eu sou mãe. E ela foi, ela está lá vai fazer 10 meses. Ela hoje, inclusive até postei no meu Instagram, ela tá na igreja, tá na Lagoinha San Diego, tá numa plaquinha lá, novo de novo, tudo se fez novo. Ela hoje, eu sempre falava para ela que ela um dia ia ajudar milhares de jovens. O ministério dela começou, ela tá noiva. Um garoto incrível. 2 pimentinhos, eu falo que é igual a ela. Ela vai casar em setembro. E eu vou estar lá, dando glória a Deus. E mais uma vez, eu queria só compartilhar com vocês uma frase que é minha, que eu acabei não citando. Quando alguém falava para ela: e aí, cadê tua filha? Existem os que querem saber, criticar, para se comparar. A filha dela, olha aí, poderosa, aí, a filha dela, cuida aí, a filha dela, só o primo. Aí quando alguém perguntava, eu dizia assim: cadê ela? Eu falei: sabe quantos anos a minha filha tem? Quantos? Às vezes era 16, era 14, né? Depende do período. Eu carreguei essa frase. Tem 18, né? Pois é. Qual a expectativa de vida do brasileiro? Vamos botar bem ralé, assim, tipo ralé que eu digo assim, a média bem ruim, né? A conservadora, que eu falo assim, a matemática que a gente faz no papel. A matemática bem ruim que a gente faz é, vamos dizer que é 75 anos que a gente faz esse cálculo. Aí, 75, eu meio que começava a criar uma conversa com a pessoa. Pois é, então ela tem mais futuro do que passado. Ela tem um lindo futuro pela frente. Aleluia. E essa é a minha história. Deixa eu falar um pouco, que eu tenho certeza que ela vai fazer o fechamento final, porque ela acompanhou. Inclusive o bispo Vanderlei, cadê ele? Ele uma vez foi pegar minha filha na favela e ela falou poucas e boas com ele, falando: quero não, vou voltar não. Ele: você vai sim. Então aqui é uma casa, essa igreja, eu me sinto em casa. Muitas vezes eu vou lá na casa da bispa, bato na porta da bispa, porque é todo mundo o tempo todo que a gente, é mentira falar que a gente está o tempo todo forte. Tem momento que a gente não está bem, quem que a gente tem que buscar? A bispa, a amante, a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que lindo, né? Maravilhoso acompanhar essa história de vitória. No jejum, na oração. Isso aqui é uma mãe que venceu. Porque jejuou, porque orou, porque não desistiu, porque lutou. Eu gostei muito dessa frase. Ela tem mais futuro do que passado. Amém? A Moana também é amante. A Moana fez encontro com Deus aqui. E Deus revelou para ela coisas lindas e já está começando a cumprir, não é verdade? Conta aí. Na volta do encontro que ela fez, a bispa deu uma revelação para ela lá e disse assim: Moana, você não é daqui. Teu lugar não é no Brasil, é lá fora. E é o que ela está vivendo hoje. Aí, San Diego, nos Estados Unidos. Amém. Deus abençoe aí. Amém. Então é isso. Jejum, oração, campanha de Ana, campanha de Daniel. Muitos testemunhos para a glória de Deus. Ninguém sabe a dor da Aline, de uma mãe por uma filha. Moana é uma boneca, linda
linda, uma moça linda. Mas ela venceu, porque ela teve uma mãe que orava. Ela venceu, porque ela tinha uma mãe que suplicava. Eu quero dizer para você que é mãe, não desista. Eu quero dizer para você que é filho, ame sua mãe, renuncie à luta. Porque mães que dobram os joelhos vivem milagres. Um dia eu estava passando na rua, eu ia para a caminhada, e eu vi a Moana atravessando a rua, pro rumo da beira-mar, sozinha, 6 horas da manhã. E aí eu olhei a minha Moana, Jesus, a Moana. Aí o Espírito Santo escreveu tudo que a mãe dela ensinou. Lembra disso? Está guardado dentro dela e eu estou protegendo ela. Eu disse, Aline, não se preocupa não, a semente está plantada e o Senhor está guardando. Amém? É isso que Deus faz. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Não perca a fé, não perca a esperança, mas se volte em Deus em oração. Construa dentro de você um tempo de adoração. Ele e eu, o Matiza registrou aqui, ele e eu. Construa dentro de você, não desista, não entregue seu casamento, não entregue seu filho, não entregue sua história, não entregue sua promessa, mas se levante em oração, se levante em clamor, se levante em jejum, confie, acredite que você vai viver milagres. A coisa era improvável. Quem olhava para ela dizia assim, não tem jeito, não, você vai andando com os traficantes no morro, com droga, com tudo. E eu disse, a Aline chegou no nível de descansar, confia. Não é eu nem você, mas é Deus que guarda. Amém? É Deus que guarda. Eu quero que você fique de pé. Tem uma canção.